What's up, everybody? Braden Chase here e seja bem-vindo para mais um episódio de Segredos do Inglês. E hoje eu queria falar sobre, responder uma pergunta de um aluno que é: quantas palavras preciso saber para ser fluente no inglês? E minha resposta talvez vai te surpreender, tá? Então, resposta simples. A pergunta, né, de quantas palavras preciso saber para ser fluente no inglês. A resposta simples é 2.818. Ponto final. Acabou, tá? Não, tem mais. Eu preciso explicar um pouco mais, né? Por que esse número e tal, né? Então, 2.818. Essa é uma pergunta que pessoas na minha área de linguística estão tentando responder faz séculos, né? Isso não é uma pergunta nova. E teste após teste, prova e estudo após estudo e pesquisa após pesquisa, né? Fez esse número, esse outro número e tal. Aí, foi só uns 5 anos atrás, mais ou menos, que realmente eles fizeram um estudo super novo sobre respondendo essa pergunta. E eles deram essa resposta, 2.818, tá? Se você conhecer esses 2.818 palavras, você vai conseguir conversar, falar, ler, escrever, etc., tudo, 98% da língua inglesa, em qualquer situação, qualquer tópico, qualquer assunto, qualquer coisa. Ponto final, tá? Você consegue, tá? Porém, fluência, ou seja, proficiência no inglês é um pouco mais flexível, um pouco mais sem firmeza do que isto, né? Por exemplo, quando eu estava aprendendo português, né, eu era missionário, eu aprendi o português, conseguia falar bastante sobre religião, várias religiões, vários tópicos dentro de religião, coisas super avançadas, o que é fé, né, o que é esperança, como fé, esperança e amor interligam e conectam um ao outro, várias coisas super complicadas e avançadas desta forma. Mas eu lembro que depois de... deve ser quase 8 anos, né, falando português mesmo. Tava aula de português, tava aula de inglês para brasileiros, né? Eu viajei para o Brasil repetidas vezes, eu casei no português, né? Um monte de coisa no português, super fluente nesse sentido. Eu estava no Brasil, eu estava em João Pessoa, fui pro banco, lá, HSBC na época, e entrei lá porque eu queria comprar um carro, né, no Brasil e fazer viu? Problema de vocabulário aí. Tirar empréstimo para poder comprar um carro. E aí o cara que estava lá, o gerente da agência lá, começou a falar termos e palavras e coisas que eu nem conseguia tocar. Não fazia ideia do que ele estava falando. E isso já fluente, faz quase uma década que eu estou falando português. Falando nesse assunto de finanças, não sei. Não sabia o que ele estava falando. Não sabia. Foi muito estressante para mim, porque minha esposa estava do lado, ela também não sabia dessas palavras. Falei, não sei o que fazer aqui, muito estressante. E não deu certo, no final das contas, eu não consegui, porque eu não sabia comunicar no assunto. Isso é um assunto que eu entendo bem no inglês, mas não consegui comunicar bem no português. Então, por um lado, eu era fluente, mas em determinados assuntos, determinados tópicos ou áreas, não. Isso é muito, muito importante para entender isso ao aprender o inglês. Eu aconselho todo mundo para poder escolher sua ênfase, seu trabalho, sua área de trabalho, sua área de interesse e focalizar naquilo. Tá? E estudar pra caramba aquele assunto. Isso vai te trazer fluência ou proficiência muito, muito, muito mais rápido do que ficar, tá, vou aprender algumas palavras de finanças, e aí agora vou falar sobre fotografia, agora vou falar sobre geografia, agora vou falar sobre mecânica e coisas diferentes e tal. Isso vai esticar muito o tempo que leva para você virar fluente, tá? Porém, você ainda precisa aprender essas palavras. Mas eu aconselho você, eu ensino o curso que eu tenho, ensino você para virar fluente muito rápido e aí expandir, né, seu vocabulário dentro da língua que você já tem uma capacidade dentro daquilo. Ao invés de tentar aprender daqui e aí construir tipo uma montanha daí para frente. É muito complicado fazer dessa forma, tá?
É muito demorado fazer desta forma. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho cá. Não faz assim. Tipo, funciona, mas muito devagar. Leva muito tempo para aprender assim. Então, esse número de 2.818 palavras são as palavras. E são palavras específicas, tá? Não são palavras quaisquer, né? Vou pegar essas palavras aqui, essas palavras ali, eu vou ficar fluente. Não. Eu tenho uma lista. E para mim isso é uma coisa tão importante para você saber quais são essas palavras e como você pode estudar sozinho e dominar essas palavras. Eu tenho um PDF de graça, vocês podem ir lá, clicar aqui, tem no link aqui embaixo, pode ir lá e conhecer. E aprender mais sobre quais são essas palavras, né? O link está lá dentro para você baixar a lista gigante que está lá, você pode pesquisar, né? E ver, tá, eu conheço esse, não conheço esse, não conheço, tá, pronto. Aí, aprendendo tudo isso, você vai ser fluente, tá? Quase. Tá? Porque, igual eu falei antes, né? Ser fluente é realmente uma coisa um pouco diferente do que simplesmente decorar palavras. Porque você pode ser fluente sem conhecer todas essas palavras. Porém, se você conhecer todas essas palavras, sua probabilidade de ser fluente é muito, muito, muito alta. Tá? Você provavelmente vai ser super fluente. Aí, mas você pode clicar aqui embaixo, pode se inscrever ou se cadastrar, aliás. E eu vou mandar para você pelo e-mail o PDF para você acessar e aprender bastante sobre o inglês, aprender bastante sobre essas palavras. E é de graça, igual eu falei. Para todo mundo aprender, conhecer, melhorar seu inglês. Mas essa é uma ideia muito importante para entender, né? Fluência e decorar palavras não vai junto, tá? Né? Você precisa saber de palavras para poder ser fluente, né? É importante. Porém, não é automático. E você consegue ser fluente sem decorar um monte de palavras, tá? Se você focalizar num assunto, num aspecto, num tópico, numa ênfase, né, da sua vida e vai ao fundo nesse assunto do inglês, dentro do inglês, e aí depois de pegar uma fluência dentro daquela área, aí você vai expandindo para outras áreas, vai conseguir. Eu lembro disso quando fazemos avaliação de inglês, é assim que fazemos. Eu começo a conversar contigo sobre assuntos bem simples, e aí eu troco de assunto. Começo a falar bastante sobre aquilo, e aí eu troco de assunto. Começo a falar bastante sobre aquilo, aí troco de assunto. É assim que fazemos provas de inglês, né? Nas escolas aqui que paga 3 mil por mês, $3.000 por mês, só para estar dentro, né, da escola. Aí, se você está precisando aprender o inglês, você precisa fazer essas provas, se você quer entrar na faculdade, qualquer, né? E você passa por uma dessas provas, assunto, tá? Eu lembro também, né? Uma mulher veio para fazer a prova comigo, e eu comecei a fazer teste com ela, conversação, né? Fazendo tudo, e ela conseguiu falar, conversou tranquilamente, sem problema nenhum, conversou bem, e aí trocamos para o assunto de finanças, ela dominou, sem problema nenhum, trocou para política, ela dominou, sem problema nenhum, trocou para cozinha, ela dominou, sem problema nenhum, e aí trocamos para mecânica, e ela parou um pouquinho. Foi difícil. E aí falou, foi muito difícil. E dava para ouvir e ver na cara a dificuldade com esse tipo de linguagem que ela não tinha. Ela não dominava esse assunto, tá? E eu não quero que você faça isso, né? Que você passa por isso. Eu quero que você consiga, acho que consiga fazer isto, né? Que você vai dominar em todos os assuntos, tá? Então, obrigado por seu tempo aqui, eu espero que isso ajudou. 2.818 palavras, por favor, clique aqui embaixo, você vai poder achar o link que vai te levar para aprender mais sobre essa e baixar essa lista. E, se você tiver qualquer pergunta também, coloca um comentário aqui embaixo, um like, um gostar, um compartilhar, para outras pessoas que talvez queiram ou precisam aprender isso sobre o inglês, ou querem acesso, né, a lista, por favor, manda eles para cá, eles possam explicar a lista, eles podem conhecer por lá, tá bom? Obrigado muito por seu tempo e até a próxima. Tchau!